A paz do Senhor, amados irmãos. Bom domingo, domingo de bênção, primeiro dia da semana, 19 de novembro, graças a Deus. Lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Olha que tema interessante, missionários fazedores de tendas. E o nosso texto áureo está em Atos, capítulo 20, versículo 34, já é a terceira viagem de Paulo, terceira viagem missionária, essa já é a terceira, e no capítulo 20, versículo 34, nós temos esse versículo que diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha só o depoimento, o testemunho do apóstolo Paulo. E a verdade prática declara: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá. Então, se você trabalha na indústria, ou se você trabalha na área médica, medicinal, ou na área educacional, é possível você fazer a obra missionária através da profissão que Deus te deu a oportunidade de se qualificar. Então, é muito interessante o tema dessa manhã, como ele aborda algo muito importante. Por quê? Porque pode ser, eu acho que não é geral, mas pode ser que você tenha um conceito de missionário como aquela pessoa que tem que deixar tudo para ir fazer missão. Então, existe esse tipo de missionário? Existe, mas a obra missionária ela é mais abrangente, ela não se resume a apenas uma estratégia. E Paulo aqui vai nos ensinar que a igreja primitiva usou de várias estratégias para fazer a obra de Deus, porque tudo tem um custo, irmão, minha irmã, tudo tem um custo. Nós estamos, pela graça de Deus, aqui num ambiente confortável, com ar condicionado, com som, com assento adequado, mas isso tem um custo, irmão. Não tem como achar que, não, tudo tem custo, demanda recursos, e para levar o evangelho com qualidade, também demanda recursos. Recursos econômicos é o que vem na nossa mente no primeiro momento, mas recursos humanos, então são várias questões envolventes, então não dá para a gente excluir uma coisa de outra, e essa aula se propõe essa reflexão. A leitura bíblica estão em dois textos, um em Atos capítulo 18, versículo 1 ao 5, versículos 1 ao 5, e na primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 a 12. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem de pé. Abra a sua lição, ou abra a sua Bíblia, ou me acompanha com o telão maior aí. Você que está na sua casa, leia alto comigo, é importante essa reflexão. Então, Atos capítulo 18, versículos 1 a 5, inicia dizendo: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessites de coisa alguma. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, uma vez mais adentramos na Tua presença, com orações, súplicas, clamor, em favor dessa aula, em favor das pessoas que estão com o coração aberto, para acolher a Tua palavra profética. Pai, abençoa essa lição, abra o nosso entendimento, nós queremos aprender, queremos crescer na graça e no conhecimento, que a Tua boa mão, Senhor, atinja todos que nos acompanham, sejam presencialmente ou de maneira remota, que a Tua boa mão, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, toque no coração de todos, assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, podeis sentar, meus irmãos. Olha, eu vou apenas rapidamente abordar e explicar para os irmãos o primeiro versículo, que Paulo está na terceira viagem missionária, ele sai de Atenas, só que Atenas, hoje capital da Grécia, na época não era a capital da província da Acaia. Acaia é a província onde está hoje a Grécia, a península grega, né? Então não era a capital na época do Império Romano, a capital era Corinto, o grande porto de Corinto era a capital da província romana da Acaia. Então Paulo saiu da grande cidade de Atenas e foi para Corinto. Aí vem uma outra informação, esse casal que ele chama Áquila, Áquila é um nome masculino, e Priscila obviamente é um nome feminino, é um casal de judeus. Aí vem uma informação ali entre parênteses, pois Cláudio tinha mandado, Cláudio foi o sucessor de Augusto, de César Augusto. Cláudio era o imperador, então por isso está dizendo que Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, porque Cláudio era o imperador e ele pediu então para expulsou os judeus de Roma. E claro que os cristãos ainda, alguns deles eram judeus, então houve uma confusão entre o judeu e o cristão, aí acabou sendo todo mundo expulso no mesmo bojo, porque cria no único Deus. E Cláudio tinha ainda esse problema, além dele ser judeu, ele também era cristão, né? Ele também cria em Jesus. Outra informação importante é dizer no versículo 3, que eles eram do mesmo ofício, ou seja, Priscila, mas especialmente Áquila e Paulo, ambos conheciam uma profissão que era fazer tendas ou redes. Desde o segundo século antes de Cristo, o grupo político-religioso dos fariseus haviam aprovado através do Sinédrio, porque quem estava no governo no segundo século antes de Cristo na Judéia era a família dos Macabeus, ou então do hebraico Asmoneus, que para nós do grego da Septuaginta veio Macabeus, porque a Septuaginta traduziu esse livro apócrifo. Esse livro não faz parte dos livros canônicos, ele é um livro que é apenas um livro da época, como muitos surgiu esse aí também. Nicanor que escreveu esse livro, e inclusive em 2 Macabeu, no último capítulo, Nicanor, autor do livro, ele pede desculpa se ele não escreveu bem o livro. Então, claro que não é um livro inspirado por Deus, né? Só faltava o profeta no final falar: quero pedir desculpa para os irmãos se eu falei alguma coisinha que não agradou alguém. Está na cara que não é um livro inspirado por Deus, né? Não precisa ser um gênio para entender. E isso no segundo livro dos Macabeus, no finalzinho, se você tem a Bíblia católica, de versão católica, ou a tradução da Septuaginta, pode olhar no último capítulo do segundo livro de Macabeus, nos últimos versículos, o Nicanor pede desculpa se ele escreveu alguma abobrinha, né? Olha que fraquezinha.
Então você vê que não é um livro inspirado por Deus. Mas ali, nesse período, os fariseus conseguiram emplacar uma lei muito interessante, que dizia o seguinte, que todo pai judeu tinha que ensinar para o seu filho pelo menos 2 profissões, ao menos. Então os judeus estão ensinando aos seus filhos pelo menos 2 profissões há 2.200 anos. Depois o pessoal fala mal do judeu, dizendo que o judeu sabe tudo, só eles têm o prêmio Nobel. Mas eles estão estudando há 2.200 anos, né, irmão? E tem gente que não foi estudar até agora. É difícil, né? E quer competir. Então aí fica com inveja, né? Ao invés de ter a humildade de estudar, se qualificar, é mais fácil, né, criar o antissemitismo, né? Que não basta, que não deixa de ser uma dor de cotovelo de quem não quis estudar, né? Bom, um dos aspectos, né? Não é todo. E então, no 2º século aproximadamente, em Israel já tinha essa legislação para que os judeus ensinassem aos seus filhos 2 profissões. Então Paulo aprendeu a ser rabino, a ser professor, a ser um estudante do judaísmo, mas aprendeu também a outra profissão, que era fazer tendas, ou fazer redes. Então todos eles tinham 2 profissões. Por quê? Qual é a lógica disso? A lógica básica, né, racional, é que se aquela porta se fechar, você tem uma segunda opção. Então ele era professor, se fechou aquela porta de dar aula, vai fazer tenda. Se fechou a porta de fazer tenda, volta a ser professor. Então, pelo menos 2 profissões, porque se uma porta fechar, você tem outra. Não é como aquelas pessoas que só sabem fazer aquilo, coitado. Se falir aquele modelo profissional, ele está numa situação difícil, porque não sabe fazer outra coisa na vida. Então, o judaísmo já trabalhava com essa inserção social bastante interessante, de dar e qualificar. Não é que a pessoa é obrigada só a saber 2. A ideia é apenas, no mínimo, 2. Tá? Então, poderia aprender mais profissões para estar mais qualificado. Especializava em uma, mas sabia se virar em uma eventualidade. Então, tem essas informações. Outra informação do versículo 4 fala que eles disputavam nos sábados. Por quê? Tem gente que pega esse versículo para dizer, está vendo? A igreja guardava o sábado. Tem nada a ver, não. Está dizendo que eles se reuniam no sábado, porque sábado era o dia sagrado dos judeus. Aonde você encontrava todo mundo? No sábado. Só por isso. Não é que está vendo? Paulo só pregava no sábado. Tem nada a ver. Ele aproveitava. Paulo era estrategista. Aproveitava os sábados, porque os sábados era o dia que os judeus se reuniam na sinagoga, por isso apenas, né? E obviamente os gregos se reuniam também, porque até então não tinha igreja, só tinha sinagoga. Muito bem. E depois ele continua então falando sobre a sua ida para Macedônia. Bom, retomando então para o nosso textuário, eu quis fazer essas observações que eu achei pertinentes, já que nós lemos esses versículos. Atos capítulo 20, versículo 34, ele fala: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em outras palavras, se eu fosse resumir esse versículo, ele está dizendo o seguinte: olha, irmão, todo mundo tem necessidades, eu também tenho as necessidades econômicas, só que eu trabalhei, inclusive as minhas necessidades foram cobertas com o meu trabalho, e eu ajudei ainda pessoas que não tinham a habilidade que eu tinha, também cobri as despesas deles. Então, essa é a ideia do versículo. O que era necessário para mim, eu trabalhei e me mantive, e ajudei a manter outros que tinham dificuldade. Mas vamos pensar um pouquinho num contexto maior desse versículo. O nosso textuário, então, está no capítulo 20, entre os versículos 17 a 38. É o discurso de Paulo, nesse caso, se despedindo dos anciãos. Anciãos é a palavrinha episcopos, seriam presbíteros ou superintendentes, tanto faz, ancião, episcopos ou presbítero. Por que a gente não usa a palavra ancião na língua portuguesa com mais frequência? Porque ancião está associado a uma pessoa de mais idade, não está associado a um título religioso. Só uma denominação chamada Congregação Cristã no Brasil usa esse título para os seus pastores,
eles não gostam, eles falam que não tem pastor, tem ancião, que é a mesma coisa, coitado. Mas nem vamos discutir isso, porque aí já é uma questão mesmo de cultura, e aí é perda de tempo. Então, primeiro ponto, eles interpretam, usam a palavra ancião, porque tem que ser ancião, porque a Bíblia fala assim, mas a Bíblia usa a palavra aqui, que tem essa tripla interpretação. Pode usar superintendentes ou presbíteros da mesma coisa. Então já vê a falta de conhecimento da língua, né, desse segmento religioso. Outro segmento religioso que usa esse termo ancião são as chamadas Testemunhas de Jeová, que é um grupo não considerado pelo cristianismo, porque é um grupo atípico, né, que nega as principais doutrinas do cristianismo ortodoxo. Esse segmento também chama os seus líderes de anciãos, mas chamam também de superintendentes. Então usam o duplo termo. Não gosto de usar a palavra presbítero para não confundir com as igrejas tradicionais. Isso é um das estratégias dos grupos religiosos que estão alheio ou longe do cristianismo da Bíblia. Então eles procuram usar outro nome. Então se a Bíblia fala Santa Ceia do Senhor, eles falam refeição noturna, só para ser diferente. Só para dizer que está no outro nível, né? Então também muda o nome do clero, que no fundo ancião, presbítero, superintendente é a mesma coisa, não tem nada diferente, mas só para achar que está no outro nível, a pessoa pega, tem que ser assim. Mas obviamente eles conseguem levar muita gente nesse tipo de situação de equívoco, porque são pessoas que não participam de escola bíblica dominical, não participam de uma escola teológica, nada, aí coitado, aí qualquer coisa eles acolhem, né? Mas graças a Deus pela sua vida, você que estuda, você que se dedica, você não vai ter nenhum momento, qualquer situação de ser enganado por esses segmentos religiosos. Então, quando eu uso a palavra anciãos aqui, são os líderes. Essa é uma linguagem utilizada demais no Antigo Testamento. Fala muito dos anciãos no Antigo Testamento, são os príncipes. E depois, no Novo Testamento, na igreja primitiva também se usava. Mas como título religioso, não necessariamente como pessoas com mais idade. Agora, na nossa cultura, parece que a palavra ancião está mais associada a pessoas com mais idade. Então, apenas estou fazendo essa explicação porque que está lá a expressão ancião. Porque pode ser a pessoa com mais idade, ou pode ser os presbíteros, ou então os superintendentes. Esse episódio ocorreu na terceira viagem de Paulo, que talvez tenha sido a mais ampla. Parece que foi do ano 54, embora alguns historiadores acham que foi um pouquinho antes, foi no ano 52 até 56, mas a maioria dos teólogos parece que acham que foi de 54 a 58, depois de Jesus, claro. Então, antes da destruição de Jerusalém, que foi destruída 20 anos depois, mas num período, então, de aproximadamente 4 anos. Teria sido essa visita missionária de Paulo, quando ele passou em Éfeso e foi até a praia, porque Éfeso era um porto, na época, hoje não é mais. Hoje, devido ao escoamento, uma série de detritos, de tanta coisa, o mar está longe da cidade de Éfeso, mas já foi um porto importante. Éfeso está na Turquia hoje. Então, o apóstolo Paulo, é interessante, ele tinha uma autoridade para poder viver só do Evangelho. Ele fundou um monte de igreja, ele poderia viver só do Evangelho. Porque isso faz parte, irmão, da cultura do povo de Israel. Deus estabeleceu o dízimo para os ministros, veja, o dízimo aparece antes da lei, e o dízimo entra depois da lei. Ele aparece antes da lei com Abraão, 400 anos antes da lei, e se você for estudar sobre o dízimo, você vai ter uma surpresa. O dízimo não é algo exclusivo de Israel, os povos pagãos também pagavam o dízimo. Parece que foi uma forma muito comum, tanto no mundo bíblico como no mundo não bíblico. As pessoas tiveram, acho que, uma espécie de sensibilidade espiritual para cooperar com o dízimo, tanto no mundo bíblico como no mundo pagão. E o assunto entrou como legislação.
lá dada por Deus no Monte Sinai. Aí Moisés então vai orientar. Só que Moisés, ele recebe a revelação de Deus e ele vai citar o gado que trilhava ou que debulhava. E ele fala assim, assim como, obviamente, você não pode atar, não pode fechar a boca do boi que está trilhando, conforme ele vai trilhando, vai pulando as sementes, e aí ele come o que cai por ali. Não sei se é exatamente a 10ª parte, mas que ele vai comendo, ele vai. Então, como era injusto fechar a boca do boi, como era injusto tampar a boca daquele animal que estava trabalhando, trilhando, ele fala assim, também digno é o obreiro do seu salário. Então, Paulo está dentro de uma perspectiva judaica. Mas acontece que Paulo avançou para o mundo gentílico. E chegando no mundo gentílico, ele não vê a cultura judaica presente. A cultura judaica não tinha nenhuma dificuldade com dízimos e ofertas. O judeu até hoje, os judeus aí seculares até hoje, eles dão dízimo. Então, para eles, dízimo não é problema. O problema seria para o mundo pagão, que não estava habituado com essa prática. Os pagãos tinham outro modelo, eles não eram todo mundo pagão. Você encontra o mundo pagão, a prática do dízimo, mas não é todo mundo pagão. Os judeus já estavam acostumados, então não há problema. Mas o povo gentil, você encontrava resistência. Então Paulo, para evitar qualquer situação de conflito, ele vai evitar utilizar dos recursos que a própria igreja oferecia. Que muitos irmãos, estudando a Bíblia, viam que tinha dízimo, viam que tinha as ofertas, e naturalmente semeavam. E Paulo ainda estimula isso para ofertas, Paulo fala muito de ofertas, mas ele fala numa outra perspectiva, para ajudar os crentes lá em Jerusalém, porque a Judéia estava passando por período de carestia, de fome, etc. Então tem uma série de circunstâncias, mas não para ele em si. Embora ele tivesse autoridade espiritual para isso, ele evitava para não ser um problema para a obra de Deus. Por quê? Porque os falsos irmãos, e aí entram os judeus inclusive, semeavam a ideia de que Paulo estava abrindo trabalhos ou sinagogas alternativas por causa do interesse financeiro. Então, isso é que corria entre os falsos irmãos, às vezes até judeus, porque Paulo não pregava a mesma ideia que alguns irmãos tinham sobre Jesus. Tinha muitos irmãos que achavam que para a pessoa aceitar Jesus, primeiro tinha que ser judeu, tinha que passar pela circuncisão, porque a circuncisão é o elemento mais importante do judaísmo. Não existe judaísmo sem a circuncisão. Então, com esse objetivo, e Paulo chega e ataca isso, fala, não precisa ser circuncidar. A verdadeira circuncisão Jesus fez no nosso coração. Então, isso aí criava uma certa oposição aos judeus tradicionais, que achavam que os irmãos tinham que passar pelo processo da circuncisão para fazer parte da aliança abraâmica, porque para eles a aliança abraâmica estava intimamente relacionada à circuncisão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje existem igrejas que dizem que quem não guarda o sábado tem o selo da besta, tem um monte de bobagem eles falam. Só que tem um problema. O sábado não é o símbolo da aliança. O símbolo da aliança é a circuncisão. Então veja como eles estão equivocados. Então quando os irmãos lutavam contra Paulo, é porque eles queriam que os irmãos estivessem dentro da aliança abraâmica, que é a circuncisão. Não era guardar sábado. Irmão, Abraão nem guardou sábado. Não tinha sábado na época de Abraão. Isso aí passou na lei depois, 400 anos depois. Mas a circuncisão tinha. Estão vendo como a circuncisão então é muito mais importante? Então, se alguém tivesse que defender alguma coisa, teoricamente seria a circuncisão e não o sabate. E os irmãos judeus fizeram isso mesmo. E Paulo, então, vai dar uma resposta na epístola aos Gálatas. Por que você acha que teve os irmãos que se submeteram à circuncisão? Porque acreditaram. Claro, chegava, não, irmão, você tem que circuncidar, circuncisão é o selo, circuncisão é que você vai fazer parte, carnalmente, você vai fazer parte da aliança com Abraão, e que você é filho de Abraão pela fé, aquela coisa. A pessoa, coitada, irmão, o novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele fica tão feliz com Jesus, que você pedir para ele fazer, ele faz. É impressionante. Ele está feliz com Jesus, se qualquer coisa que você falar, irmão, ele vem, ele está animado.
Então eles vieram e falaram, não, você tem que circuncidar. E ele, é mesmo, né? Abraão foi circuncidado, então acabava circuncidando. Aí Paulo entrou e falou, não, irmão, eu me admiro como tão depressa vocês perderam a espiritualidade. E eu fiz um enfrentamento. Então Paulo fez um enfrentamento a esses irmãos. Esses irmãos revoltadinhos começaram a dizer que Paulo estava negando a palavra, estava quebrando a aliança abraâmica, porque ele só tinha interesse econômico. Aí começou a entrar na ideia, está vendo? Sabe por que ele está falando que vale qualquer coisa? Porque ele quer levantar dinheiro de vocês, porque ele quer pegar dinheiro. Então Paulo, sabedor disso, falou, não, eu não vou levantar dinheiro de ninguém, quero ver se vai, pelo menos esse argumento, que Paulo tem essa linha, ele fala, se o meu irmão escandalizar por isso, eu não faço. Não porque seja pecado, é só para ele não ficar escandalizado. É a mesma coisa, Paulo tinha o direito de pegar as ofertas, claro que tinha, é bíblico, não atarás a boca do boi que debulhe, mas já que tem irmão que está falando que ele só está abrindo congregações por causa do dinheiro, então também eu não vou usar esse dinheiro, eu vou trabalhar com as minhas mãos. E Paulo começa a agir dessa maneira. Então Paulo tinha autoridade espiritual, moral, porque tem gente que não tem essa autoridade, irmão. Tem gente que não tem autoridade para ensinar. Como que uma pessoa vai ensinar sobre família se a família dele é toda arrebentada? Como que a pessoa vai falar que eu defendo a família se tem uma família toda, ele mesmo não obedece nada? Qual é a autoridade dessa pessoa? Zero. Então, para você poder defender uma tese, você tem que ter autoridade. Sem autoridade, você não tem autoridade, não adianta. Então Paulo tinha até direito, mas para evitar esse tipo de argumento, falei, já que esse irmão fica escandalizado por causa disso, eu não vou usar. Não vou usar. Então Paulo tinha autoridade? Tinha. Para poder viver do Evangelho. Tinha autoridade para poder viver do Evangelho. No entanto, em muitas ocasiões, ele trabalhou secularmente. E não foi em todas. Principalmente onde havia o foco. Onde havia aquele grupo de pessoas que se levantavam contra ele. Aí ele pegou e falou, bom, eu não vou só para não criar problema. Então ele vai trabalhar secularmente, que é uma perda, né? Ele poderia ter muito mais tempo para trabalhar, fazer a obra de Deus, mas ele vai conciliar o trabalho missionário também com a administração. Por que ele vai fazer isso? Porque ele não queria ser pesado na obra de Deus. Então, 1 Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quer dizer, ele acabou trabalhando porque havia um contexto, não é que ele está falando isso por falar, havia um problema, pessoas que o acusavam de achar que ele estava abrindo sinagogas que não seguiam o pacto abraâmico só por causa do dinheiro. 2 Tessalonicenses, capítulos 3, versículos 7 a 8, mas nós vamos ler os demais também. Ele diz assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Agora veja, irmão, tem igreja que é contra ajudar o obreiro. Então só porque ela é contra, ela pega esse texto aí fora do contexto, pega esse texto e fala, está vendo aqui, o pastor aqui não ganha salário não, aqui todo mundo trabalha, sim, mas espera um pouquinho, aí cita 2 Tessalonicenses, sim, mas só que tem um contexto, né, irmão, porque senão vai ficar contraditório, porque daqui a pouco Paulo mesmo fala, digno é o obreiro do seu trabalho, então pode ou não pode? Por isso que vocês têm que entender o contexto. Na verdade, ele está falando isso para vacinar os irmãos em Tessalônica, porque é por lá que passaram os judeus, falsos irmãos, dizendo que Paulo só estava plantando igreja por interesse econômico. Então ele falou, olha aí, nós não comemos do pão sem trabalhar. Nós trabalhamos. Olha os versículos 9 e 10. Não porque não tivéssemos autoridade, olha aqui. Falei, eu tenho autoridade para viver de dízimo, de oferta, eu tenho autoridade, ele falou. Mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar,
não coma também. Então você tem um segundo problema na igreja de Tessalônica. Pessoas que chegaram à conclusão que o Senhor Jesus estava vindo arrebatar a igreja e logo não precisava mais trabalhar. Não, a vinda de Jesus, eu não sei se vai vir agora, daqui 5 minutos. Não sei se Jesus vai vir agora às 18 horas. Por que eu vou trabalhar? Não vou não. Vou ficar aqui só orando e lendo a Bíblia e cantando. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Então eu ficava lá cantando e glorificando a Deus, achando, falei, mas agora chegou a hora do almoço. Vamos na casa do irmão Douglas. A irmã Vera vai fazer um almoço lá para nós, que ele é nosso irmão, estão tudo esperando Jesus mesmo. Aí ia lá, almoçava hoje na casa da irmã Vera. Aí ficava à noite, esperando Jesus vir, Jesus não vinha. Vamos na casa da irmã Tereza, está com a irmã dela aí mesmo, vamos lá, ela vai fazer um almoço especial, para uma janta especial, e ela jantava na irmã Tereza, e esperando Jesus, bom, mas segunda-feira tem o café da manhã, vamos na casa da irmã Janira, toma o café com ela. E assim o irmão ia cada dia em uma casa, toma café na casa de um, está que nem essa turma do centro da cidade. Sabe por que eles gostam da nossa cidade? Porque de manhã a igreja católica dá o café da manhã, na hora do almoço vai o centro espírita, e à noite vamos nós, dá janta para eles, cobertor, dá tudo. Tudo que eles precisam a gente já dá. Por que ele vai sair da rua? A rua tem tudo que ele precisa. Tem gente assim também com a cesta básica, ele só quer ganhar uma cesta básica. Se você der a cesta básica para ele, ele nunca vai trabalhar. Tem um monte de gente aqui no Brasil assim, que não vai trabalhar mais. Sabe por quê? Porque o governo está dando a cesta básica. E ele acostuma. É todo mundo? Não. Tem muita gente que precisa da cesta básica. Tem muita gente que não vai sobreviver sem a cesta básica. Pessoas que não podem trabalhar, pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência. É justo levar, mas tem que fazer que nem a igreja faz. A igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma ficha. Ela vai lá na casa da pessoa, vê se a pessoa realmente precisa, vê qual é a renda dela. Porque tem gente que não declara oficialmente que trabalha, mas trabalha e ganha dinheiro. Não precisaria da cesta básica. Tem um monte de gente aqui no Brasil, na pandemia, que foi lá buscar dinheiro do governo e não precisava. Estava morando na Europa e foi buscar dinheiro, irmão. Isso aí são injustiças sociais. Isso é um erro. Isso é uma abominação a Deus, porque você tira de quem realmente precisa, tira de quem realmente necessita, e fica aí usando de benefícios sociais, ou às vezes até da própria igreja. Eu conheci uma senhora, que ela vinha aqui na nossa igreja para pegar a cesta básica, só que também ia lá na igreja católica pegar a cesta básica. Às vezes, você acha que há necessidade disso, irmão? Quer dizer, outras pessoas não terão oportunidade por causa dessa atitude. Então, ali na igreja de Tessalonicenses, tinha também esse grupo, pessoas que vinham com essa história que Jesus estava vindo, pode ver que é em Tessalonicenses mesmo que Paulo vai falar, que não é assim, que a trombeta soará, mas é todo um contexto. Então ele fala também aqui, que quem não trabalha, então também não coma, você não trabalha. E finalmente os versículos 11 e 12 ainda do capítulo 3, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então ele está pedindo para trabalhar, é para estar esperando a volta de Jesus, mas trabalhando. É para estar à volta do Senhor Jesus, mas desenvolvendo suas atividades. Uma vez o irmão falou isso para mim, falou, eu não sei porque você fica estudando tanto, estuda para lá, estuda para cá, Jesus está voltando, vai ficar... Eu falei, pois é, 2 Tessalonicenses capítulo 3 para ele. Então você tem que se qualificar, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Não pode deixar as coisas, não, mas o mundo vai ser assim mesmo, não vou fazer nada. Tem gente que não quer nem ir votar. Não adianta votar, porque votar, irmão, o mundo já está destruído. Não, irmão, você pode pôr alguém que represente sua família, os seus valores. Tem que votar sim, desenvolver sua cidadania. Irmão, mas é todo mundo corrupto. Mas deve ter alguém que não seja. Deve ter alguém que você conheça, deve ter alguém que na igreja, que esteja orando com você, gente que está fazendo a obra de Deus, que tem um perfil de piedade, para poder também representar os seus interesses em todos os setores da sociedade. Não pode, irmão, ser leviano.
Não pode sempre partir do princípio procurar deixar todo mundo igual, sempre do lado negativo. Tem gente que assim, está todo mundo desviado, está todo mundo. É você que está desviado, não é possível. As coisas não são assim, irmão. O bandido é assim, coitado. Ele acha que todo mundo é ladrão, só porque ele é. Então, um dia eu vi um homossexual falando sobre a Bíblia, ele falou que todo mundo era homossexual na Bíblia, só porque ele é, coitado. Então, a psicologia explica isso. Só porque a pessoa é assim, ela projeta nos outros o problema e os defeitos dela, inclusive. Não pode ser assim, irmão. Eu, aqui dando aula no estado, uma vez uma professora, eu estou no meu café sossegadinho, não estava falando nada com ninguém ali, na hora do intervalo, ela chegou e falou assim, para mim todo homem é infiel. Eu falei, bom, isso não é comigo, o problema é dela, né? Fiquei tomando meu cafezinho quietinho, e ela falou segunda vez, todos os homens são infiéis. E eu fiquei quieto ali no meu cafezinho, ela falou, viu, professor Alberto, todos os homens são infiéis. Eu falei, então, eu não sou. Eu sou casado, graças a Deus, tenho a minha esposa, conheço um monte de gente que é casada e é fiel. Fala agora, se o seu marido é infiel, não tenta generalizar na vida dos outros. Se você tem um problema, não jogue sobre os outros. Não vem projetar sobre mim as suas derrotas, os seus defeitos, os seus problemas. Eu só estava brincando. Falei, ainda bem que você só estava brincando. Porque não pode ser assim, irmão, você projetar nos outros aquilo que você não vive. Só porque você não é fiel a Deus, você acha que os outros são infiel também? Para Satanás quer assim, a tese de Satanás. Satanás chegou lá, seu servo Jó, ele é fiel, sabe porque ele é fiel? Porque ele é rico. Ele falou para Deus, falou, não é por causa disso. Meu servo Jó é fiel porque ele é fiel. Independentemente disso, e ele veio com um monte de história, e a tese dele foi derrotada. Agora, existe gente que é fiel por causa de interesse? Existe, claro que existe. Mas eu não posso generalizar. Então, eu não posso pegar sempre o pior para virar aquilo regra. Não, isso são exceções. Então, aqui nós temos um contexto bíblico. Paulo, então, assevera aqui que não somente trabalhava para suprir suas próprias necessidades, as suas necessidades pessoais, mas também para a obra do Senhor. Então, ele diz no nosso textuário, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Então, nosso textuário é Paulo falando para os anciãos de Éfeso, antes de ir embora, falando, vocês sabem como é que é a minha vida entre vocês. Vocês sabem como que eu agi. O ensino do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3:10, ele fala, porque quando ainda estava convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, determinando que todos os crentes capazes trabalhem, fazendo então do ócio aparecer sobre uma luz adversa, e isso é o que caracterizou a ética protestante. Então, se você quiser estudar sociologicamente o que foi a ética protestante, a base era transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Por isso que as sociedades protestantes, de maioria protestante, tiveram tendência de ser mais desenvolvida, porque trabalhava, o trabalho passou a ser dignificado, diferente das sociedades católicas, ibero, seja Espanha e Portugal, que descobriram muito ouro, e os seus senhores, então, associaram o trabalho à escravidão, de tal maneira que essa ideologia veio para o Brasil, que o Brasil foi um país escravocrata, então o trabalho ficou associado à escravidão, até há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas falam, irmão, não vejo a hora de aposentar, irmão, eu não vejo a hora, não quero trabalhar não, irmão, eu quero aposentar, porque a aposentadoria ficou como o máximo da pessoa. Não queria. Então, às vezes, novo ainda, irmão, porque começou a trabalhar muito cedo, né? O meu caso, eu comecei a trabalhar com 12 anos registrado, na minha época podia. Mas aí a pessoa chega, não, eu quero me aposentar, queria aposentar de todo jeito, porque era o sonho se aposentar. Bom, não é que está errado, se trabalhou, tem mesmo que gozar, está tudo certo, mas se você tem saúde, se você tem condições, é importante o trabalho. Ou se você não pode mais trabalhar, então seja voluntário, venha ajudar na igreja, alguma coisa tem que ser feita, você não pode ficar parado. O ócio é ruim, o ócio leva a pessoa ao pecado, leva a pessoa a doenças psicossomáticas, leva a pessoa à morte.
Então tem que ocupar a mente, tem que fazer um curso. Já falei para vocês, as pessoas que estão entrando na terceira idade, vai fazer uma segunda língua, vai estudar espanhol, ou vai estudar inglês, ou vai estudar grego aqui. Nossa escola teológica, no mês de janeiro e fevereiro, vai ter um curso de iniciação à língua grega. Vai estudar, irmão, não para com a mente tem que estar sendo provocada. Mas eu não vou aprender, não importa, irmão, vai assim mesmo. Tá? É importante, o cuidado que nós temos. Então, as sociedades protestantes, elas atacam o ócio, elas motivam as pessoas a trabalharem, a transformarem a realidade. Então Paulo não teria sustentado a outro, jamais, se não fosse por uma boa razão. E qual era a boa razão? Pregar o evangelho, então ele ia ajudar. Portanto, o sentido dessa declaração pode ser que ele trabalhava para sustentar outros que padeciam de alguma enfermidade, por exemplo. Se a pessoa está enferma, não pode trabalhar, não tem a menor condição de trabalhar, está enferma, então vamos ajudar. Ou, talvez ele contribuísse até com dinheiro para certos ministros, que talvez não tivessem outros meios, condições de se sustentar. Então vamos socorrer, vamos ajudar. Ou que talvez o apóstolo Paulo desejasse liberar de tais afazeres, a fim de se dedicar, se aplicar totalmente à obra de Deus. Existem casos assim. Pode-se acrescentar que Paulo, embora tivesse deixado de lado o próprio direito que tinha de ser sustentado por aqueles por quem ele pregava, ele tornou-se famoso pela decisão com quem asseverava tal direito em favor dos outros. Olha só o que ele fala em Romanos, capítulo 15, versículo 27. Isto lhes pareceu bem como devedores, porque são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então, se os gentios foram abençoados com a salvação eterna, poxa, eles podiam cooperar também economicamente com as coisas temporais. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Ele está falando isso aqui do templo. Então, portanto, quem conhecia a fé judaica. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, não há contradição nisso. Ele tem um contexto para os que ele precisa trabalhar, para evitar acusação e para quebrar a perna daqueles que não querem trabalhar esperando Jesus. Então, existem contextos, mas ele não é contra que o ministro seja sustentado pelo evangelho. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Claro, isso aí sempre foi normal. O paidagogos, o pedagogo na Grécia, se sustentava ele, porque ele está ensinando, ele está compartilhando o saber. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, 2 vezes mais, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, os ensinadores, os presbíteros que ensinam a palavra. Olha o que ele está falando, duplicada honra, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo não é contra pagar o ministro, precisa ficar clarinho isso. Mas apesar do direito de Paulo em viver do evangelho, ele trabalhava, não somente para o seu próprio sustento, mas igualmente para sustentar aqueles que estavam em sua companhia, e isso era realmente admirável. 2 Tessalonicenses 3, 8 e 9 de novo. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem vós mesmos exemplo para nos imitarmos. Amém, irmãos? Então esse é todo o contexto do nosso textuário de Atos, capítulo 20. Muito bem, então vamos pensar rapidamente no corpo da lição.
É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? É a pergunta que se faz. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis ou incompatíveis? A lição dessa semana, então, vai fazer essa reflexão. Paulo como alguém que exerce ao mesmo tempo a sua profissão e é missionário. De acordo com esse exemplo bíblico, então, vamos meditar. Por isso o nome da lição, fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer? Que ele era um profissional e ao mesmo tempo era um missionário. Por isso, missionário, fazedor de tenda. Primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Essa figura que eu coloquei de Paulo é do século IV. É o desenho mais antigo que tem de como devia ser a imagem de Paulo. Isso foi achado em uma catacumba em Roma. É do século IV, mas é o mais antigo desenho de como devia ser a imagem do apóstolo Paulo. Isso é uma ideia. A profissão do apóstolo Paulo. Então, o texto da nossa leitura bíblica em classe, ele fala que Paulo era fazedor de tendas. É o que nós lemos, juntamente com Áquila e Priscila, na hora que a gente estava lendo. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão, que é Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Devido a um edito, então, do imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Roma, e no caso de Áquila e Priscila, eles foram morar na capital da província da Acaia, que é Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, e foi morar juntos, e começaram a trabalhar como fabricantes de tendas, e pregando o evangelho, as duas coisas. Então, como que o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? Bom, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e que cada rabino tinha que aprender uma segunda profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e foi criado aos pés do grande rabino Gamaliel, mas não esqueceu então da sua profissão que deve ter aprendido na sua juventude. Embora tivesse então o direito de ser sustentado pela igreja, ele trabalhava para ganhar o pão, ou seja, ele trabalhava com as suas próprias mãos. O escritor Mayam Pieman, que é esse escritor, ele era judeu, o Mayam Pieman, e ele se converteu quando ele passou em um culto ao ar livre. Tinha os irmãos pregando na praça, ele é judeu. E ele foi ouvir o que aquelas pessoas estavam pregando e foi impactado pelo evangelho, aceitou o Senhor Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e tornou-se um dos maiores teólogos norte-americanos. Escreveu um livro, muitos livros, bibliologia, escreveu o livro através da Bíblia, livro por livro, escreveu vários livros fáceis. Por muito tempo nós usamos o Mayam Pieman como referência teológica de estudo. E ele então, um grande teólogo pentecostal, ele diz assim: o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para o Senhor Jesus, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Era a luta dele, porque tinha gente que associava tudo o que ia fazer a um interesse financeiro. Priscila e Áquila constituem então um caso bastante interessante. Eles mostram que são profissionais e, ao mesmo tempo, missionários. Assim, eles podiam pregar na sinagoga aos sábados, que era o dia do culto, ou em qualquer lugar onde quisessem ouvir a sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, através da sua atividade profissional, ele se aproximava das pessoas, pregava e ainda era mantido. E a ética financeira na atividade missionária de Paulo, que é fazedor de rede ou de tenda. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico, então, que foi incorporado pelo cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte da própria comunidade, como normal e legítima. Então, não há problema nenhum, a Bíblia recomenda isso também no Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto.
De fato, se você ler 2 Coríntios capítulo 9, ele fala que quem semeia bastante, colhe bastante. Porque, na verdade, dinheiro na igreja não é dinheiro como no sistema monetário. No sistema monetário, dinheiro é dinheiro. Na igreja, dinheiro se converte em sementes. É uma outra perspectiva. E Paulo ensina isso em 2 Coríntios. Que quando você consagra... Por isso, irmão, eu tenho falado em Vila Padre Anchieta isso. Repito aqui para os irmãos. Quando você for entregar o seu dízimo, sua oferta missionária, sua oferta de amor para o Instituto Paulo Freire, ou quilo de alimento não perecível, não entrega como você paga um boleto bancário, irmão. E tem também o negócio missionário. Tem que pagar a luz, a água, e também a oferta de missão. Não, não é isso. O boleto é obrigações sua mesmo, tá? Tem internet, e tem água, condomínio, luz e energia, isso aí é outra coisa. Os envelopes, você vai entrar no seu quarto e vai apresentar a Deus. Meu Pai, eu quero te louvar porque o Senhor me deu saúde para eu trabalhar. Esse é o santo dízimo para o Senhor que eu consagro para ti, é a 10ª parte do meu rendimento. Coloca no envelope, apresenta para Deus e semeia. Meu Deus, essa é a oferta de amor que eu quero dar para os missionários. Eu quero que os missionários sejam abençoados e façam o trabalho. Eu consagro a ti, está aqui a oferta. É entre você e Deus. Essa oferta é porque eu tenho compromisso com a primeira infância. Então esse envelope. Eu já fiz esse desafio ali em Vila Padre Anchieta e tenho ouvido testemunhos extraordinários. Que muitos irmãos não tinham essa prática. Achavam que era só dar. Pega o envelope. Não. Pega o envelope. Teve um irmão, olha a fé dele. Ele pegou o envelope, ele está desempregado, mas ele pegou o envelope pela fé. Porque eu falei, se você tem fé, pega o envelope, Deus vai abrir uma porta de emprego. Deus abriu a porta de emprego para ele. Então, irmão, são atos de fé, não são boletos bancários. Pega o seu envelope de dízimo, pega o seu envelope de missões, pega o seu envelope do Instituto Paulo Freire, traga o quilo, quando você for fazer sua compra, pega um quilo, fala, isso aqui eu vou separar para a obra de Deus, para as pessoas menos favorecidas. Aí você está semeando no reino de Deus, isso está convertendo em sementes. Então não é imposto de renda, né, irmão? Você tem que pagar, né? Não é isso. São obras diferentes, é um relacionamento seu com Deus. Faça, a hora que você semeia, você já orou, você já consagrou a Deus. E ai do gestor que não semear, não aplicar diretamente esse trabalho. Isso você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, porque você já consagrou. Deixa as questões com Deus. Não precisa se preocupar. Meu Deus, eu dei o quilo de alimento. Será que realmente a irmã da Ciência Social enviou mesmo para aquela família menos favorecida, ou ela pegou aquele macarrão e levou na casa dela e fez um macarronado, sendo que ela nem precisava? Não precisa se preocupar com isso. Isso não é problema seu. Aonde você se preocupa de trazer o quilo e semear? Até aí. Deixa o resto, porque o resto é juízo de Deus. É Deus que vai multiplicar, vai abençoar, porque Deus vai aceitar o seu ato de fé. É o seu ato de fé que vale. Se houver qualquer coisa fora do normal, não há. Mas se houver, isso é juízo de Deus. Não cabe a você, não cabe a mim. Faz a sua parte com fé. Semeia e deixa Deus agir. O importante é você entender o significado da sua oferta de amor. Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro, enviadas pelas igrejas. E muito menos ainda exigia. Não exigia. E olha aqui, os irmãos de Filipos fizeram isso, né? Missionários fazendores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto a Bíblia, né? Desde Abraão tem tendas. Assim, fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela igreja, para usarem da sua habilidade profissional. Às vezes um médico vai fazer missões na África, ou aqui em uma cidade no Brasil, que não tem médico. Olha que bênção. Quantos médicos nessa pandemia foi bênção de Deus através? Foram missionários, né? São profissionais de negócios em missão, que operam em regiões de grande antagonismo. Quantos profissionais, empresários entram no mundo islâmico e levam Bíblias? São grandes empresários. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões conseguia em abandonar a profissão para se dedicar integralmente na obra. Mas não há necessidade. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo.
Você pode perfeitamente ser um profissional, desenvolver sua atividade profissional e fazer a obra missionária. A força missionária no mundo. Missões se tornaram ou se tornaram em um movimento global, que começou com a operação de Deus, porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Nesse sentido, a maior força missionária é formada por profissionais, empreendedores e estudantes. A maior rede de missões não são aqueles que a gente sustenta simplesmente. Isso é uma parte. O maior número de missionários são profissionais seculares, inclusive. Esse princípio bíblico de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 22, quando Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-os e contextualizando a palavra, porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. Então, se é médicos que a gente precisa qualificar para enviar para o campo missionário, vamos qualificá-los. Os profissionais empreendedores cristãos são muito bem aceitos em outros países. Cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões tem acesso a lugares onde tradicionalmente aquele missionário enviado pela igreja não iria. Nós vimos aqui na conferência missionária pastores, médicos, professores que têm melhor acesso nos países fechados para o evangelho. E o preparo dos fazedores de tendas, como os outros missionários, os fazedores de tenda, ou seja, os profissionais liberais, devem se preparar também plenamente. Vem fazer um curso, faz uma escola teológica, uma coisa não exclui a outra, irmão. Não, pastor, eu sou advogado, não tem nada a ver com teologia. Quem que falou que não tem? Faça teologia. Ah, irmão, mas eu trabalho na indústria, tal. Faça teologia. Seja um missionário onde você trabalha, se qualifique. Faça parte dos estudos de missões. Então é muito importante a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele fala que nós temos que ser instruídos em toda boa obra. Nesse aspecto há um crescimento significativo então de profissionais missionários. Aliás, hoje o maior número de pessoas que estão fazendo missões são profissionais. São pessoas que vão como professores e fazem missão. Vão como médicos e fazem missões. Vão como profissionais, engenheiros, técnicos e fazem missão. Hoje o maior número de missionários tem esse perfil. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida. As próprias grandes jovens como a missão, as grandes agências, elas falam, se você é médico, se você é professor, se você é profissional liberal, se você é advogado, venha fazer um curso conosco, porque tem país que é fechado ao evangelho, então você entra como profissional, tá? Vocação, profissão e missão. Deus é quem chama, então é Deus, o chamado é de Deus. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos nos trabalhos. Na própria igreja, tem muitas atividades. O pessoal fala, irmão, eu não faço nada, ninguém me chamou. Você toma uma atitude, irmão, agora tu tem que chamar você, só faz as coisas se falar. Quer dizer, não é proativo. Ainda fica bravo ainda, porque aí não fui convidado. Precisa ser convidado, irmão, porque Jesus precisa convidar ele, irmão. Jesus falou, irmão, você não quer me ajudar na evangelização? Olha que fraqueza. Jesus falou, ide, não é? Você não tem convite. Isso é uma ordem, irmão. Que história é essa? Você não nasceu de novo? Não é uma nova criatura? Vai fazer a obra de Deus. Agora, não, irmão, eu não fui convidado. É muita fraqueza, né? Você vê, irmão, não fui convidado. Não foi convidado. Então é difícil, né? Não entendeu nada do que é evangelho. Vem com a cabeça do mundo para a igreja. Precisa ser liberto. É Deus quem coloca em nosso coração o desejo de executar um trabalho especificamente. É Deus quem capacita, comissiona, habilita. Então a pessoa tem que ter esse chamado de Deus, essa experiência com Deus, buscar esse desejo, ouvir a voz de Deus. E você pode ouvir a voz de Deus. Irmão, eu não tenho nada, não tenho tal. Então começa a vir na oração. Toda terça-feira que tem oração, começa a orar para Deus falar com você. Segundo, vocação. Quando respondemos de forma prática o chamado, podemos exercer a nossa vocação com propósito. Vocação é a missão única, para o qual cada um de nós foi preparado. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados. Você precisa saber, irmão, qual é a sua vocação. Irmão, meu Deus do céu, tem gente que não canta nada e quer ficar cantando, irmão.
Coitado, não canta, Deus não te deu esse dom, vai cantar lá coletivamente, ou no coral, ou no grupo. Não, quer cantar avulso. Pensa que é cantor ou cantora. A gente fica quieto para não perder a amizade, irmão. Essa é a pura realidade. Então se toca, qual é a sua vocação? Você não tem voz, irmão, não adianta, mas Deus tem uma vocação para você. Às vezes é um bom professor, uma boa professora, às vezes é um excelente diácono, um recepcionista, tem tantos dons, mas não quer cantar. Dá até aflição quando chama uma pessoa. Aqui não tem, mas por aí está cheio, só Deus na causa. Precisa saber qual é a sua vocação, irmão. Precisa saber se você tem dom para isso. Quer pregar, mas não prega, irmão, não adianta. Chega aqui e começa a contar casos, sabe? Meu Deus do céu, nem aguenta mais, e a pessoa fica ali forçando a barra. Não pode, irmão. Você precisa saber qual é a sua vocação. Deus deu uma vocação para cada um. Tem coisas, irmão, que eu faço por uma necessidade. Quando não tem ninguém, eu vou e faço. Mas não é minha vocação. Quer ver uma coisa? Dificilmente, se você me chamar para pregar, dificilmente eu vou aceitar ir pregar para adolescente. Não adianta, irmão, eu não tenho, eu já trabalhei com adolescente, fui professor, conheci a linguagem deles, então eu prego. Hoje, já faz quase 20 anos que eu não trabalho com adolescente, tenho filhos adolescentes, tudo, mas eu não vou pregar para eles, aí é o bisnaga, sabe, aquele sistema despojado, a linguagem que eles entendem, é uma benção. Olha o nosso evento que nós tivemos aqui, de adolescentes, coisa linda, é uma linguagem específica. Agora, irmão, a pessoa não tem, chega lá, o irmão foi pregar, coitado, ele falou na reunião dos adolescentes, porque os adolescentes vieram falar para mim, irmão, o irmão falou um negócio de mamão com açúcar, o que é isso, pastor? Mamão com açúcar, quem que não sabe o que é mamão com açúcar? Aí eu fiquei, você não sabe o que é mamão? Não, nunca ouvi falar, o que significa, o que ele quis dizer? Mamão com açúcar, o que é isso? Falei, meu Deus, preciso falar para esse irmão e pregar para nós o digo de oração, né, irmão? Não funciona para adolescente, eles nem sabem o que é mamão com açúcar, irmão. Então, são linguagens que não tem nada a ver. E a pessoa, coitada, fica insistindo por um segmento que não é o dele, que não é o dela. Então, ora a Deus, pede qual é, para quem que eu devo, qual é o meu segmento. Não é por acaso que o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido à obra de Deus. O apóstolo Paulo exerceu sua vocação. Ele não era grande pregador, mas era um grande anunciador, né? E a profissão no campo missionário? Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos, o que temos. Tudo o que temos vem de Deus. Então, a nossa área profissional também tem que glorificar a Deus. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta para anunciar o Evangelho. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos. Não importa a sua profissão, deixa Deus te usar. Deus está chamando cada vez mais profissionais, professores, advogados, cuidadores. Então, nem todos, obviamente, têm condições de exercer a sua profissão e pregar. Tem pessoas que só vão ficar no campo da pregação. Mas é necessário examinar os motivos e avaliar a predisposição de cada um de nós. Daí a importância do trabalho da igreja local. De nós, como igreja, compreendermos a capacidade de cada profissional, né? Uma vez que a base está firmada, então nós podemos aprender as habilidades ministeriais, especialmente como levar outras pessoas a Cristo. Essa é a nossa intenção, levar as pessoas a Cristo. E aí não importa a sua formação profissional. Bom, a próxima lição vai falar sobre o sustento do missionário. É uma outra lição muito importante, porque fala sobre sustento, irmão. E como eu iniciei essa lição, eu vou fechar dizendo, nós temos que ter esse conhecimento, que tudo tem despesa. Tem a passagem do missionário, tem a saúde dele, tem a educação dos filhos, tem o retorno, tem o telefone, então tudo tem despesa. Então não deixa de vir na próxima aula, para você aprender sobre a igreja e o sustento missionário, que será na próxima aula, dia 26. Que Deus continue abençoando os irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoadíssima. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor.